Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato e eu gostaria hoje de falar sobre um tema bastante interessante que é a TPM. Ao longo do tempo dos meus 42 anos como psicóloga, eu tenho ouvido muito a mulherada se queixar da TPM. E é interessante que antigamente, na minha época de adolescência, não havia essa TPM assim com tanta intensidade que nós temos tido nos últimos tempos. E eu gostaria assim de explicar um pouco sobre a trajetória da mulher na Terra, para que nós possamos entender o quanto a TPM é um resultado de más posturas, de más atitudes que a mulher acabou tendo, que assumir. Aqui é como se fosse um assumir por osmose, tá? Mas vamos lá. Muito antigamente, a mulher, principalmente nessa fase da pré-menstruação, havia sim uma sensibilidade por natureza, Tanto que a mulher está mais fértil nesse período. Então, nesse período, a mulher era normalmente muito respeitada e ouvida quanto às intuições que ela recebia. Muitas sacerdotisas, muitas mulheres sensíveis, que todas são, mas algumas com mais sensibilidade, nessa época elas eram muito procuradas e normalmente as mulheres eram consultadas sobre a colheita, o plantio, enfim, as estações da natureza, porque a mulher tinha sempre muitas intuições a ser dada, muita sensibilidade no sentido conselheira, Então veja, ter uma sensibilidade pelo menos uma semana antes, alguns dias antes da menstruação é absolutamente normal, está dentro do processo natural, Ao longo dos milênios. Só que se nós formos observar a história da mulher na Terra, nós vamos ver que com o decorrer das guerras, da necessidade, que o homem acabou tendo de conquistar, de guerrear, enfim, saindo um pouco daquele contexto sítiozinho pequenininho, onde havia uma família. Não, de repente as coisas começaram a partir para uma guerra, para uma conquista. E o que acontecia nessas guerras, nessas conquistas, com armas que ao longo do tempo foram ficando cada vez mais desenvolvidas, mais eficazes? Havia a morte de muitos homens. Então, as mulheres foram tomadas como esposas por mais de um homem. Houve a permissão, dentro de muitas culturas, no que se refere à poligamia. Por quê? Porque havia necessidade de procriar, havia necessidade de ter mais homens no planeta, certo? Havia necessidade de ter mais gente no planeta, Porque morriam muitos homens. Então, a mulher começou a ter um papel um pouquinho mais interessante, que era cuidar da prole, cuidar da casa, cuidar do contexto daquele local em que ela estava, junto com o marido, certo? E aí o conjunto de companheiras, trabalhando sempre em prol do cuidar dessa prole, do cuidar da casa, do cuidar da comida. E os papéis foram ficando assim cada vez mais específicos, o que era um papel da mulher, o que era um papel do homem, certo? Há um livro que eu escrevi, O Desafio de Ser Si Mesmo, que explica bastante essas interferências do que eu chamo de inconsciente coletivo, que são as crenças, ao longo do tempo, desde que o homem se encontra na face da Terra e é consciente dessa estadia, digamos assim. Então, nós temos naquele livro muitas das interferências onde fica claro os papéis que a mulher tem, os papéis que o homem tem, a cada um segundo as regras sociais, tradicionais, culturais, que ao longo do tempo foram sendo passadas. E a mulher, como o homem também, foi assumindo. Mas nós estamos falando aqui especificamente da TPM, que é um lance da natureza feminina.
Então, essa sensibilidade, ela deixou de ser respeitada. A mulher deixou de respeitar-se e ela foi assumindo cada vez mais coisas para fazer. Ela se alienou, se afastou dessa natureza que precisava dar um tempo, que precisava ser recolhida naquela espécie de meditação, de sacerdócio, tá? De sensibilidade. E aí foi passando o tempo e a mulher continuou com todos esses papéis domésticos, tá? Muito da sensibilidade da mulher, muito da natureza feminina foi deixada de lado, inclusive o prazer, a ideia do prazer sexual, onde há 2 ou 3 séculos atrás ainda havia muita restrição do homem aceitar que a mulher dele pudesse ter prazer, e se ela demonstrasse prazer ele ficava muito preocupado, porque isso era feio, era condenado pela igreja, pelos valores religiosos, mulher não podia ter prazer. Mulher tinha que procriar. Então as relações sexuais elas eram voltadas à procriação. O homem podia ter prazer? Sim, com as amantes dele, com as escravas, enfim, mas não com a mulher dele, porque isso era culturalmente, religiosamente proibido. Olha que interessante essa parte da nossa história, né? E aí vai o tempo, no final do século XIX, houve a Revolução Industrial, que até a partir daí a comemoração no dia 8 de março do Dia da Mulher, onde muitas mulheres se rebelaram pela sua independência, pela sua liberdade. Temos também os anos entre 58 e 60 do século XX, o que a gente chama da cultura hippie, né, do ame, viva a paz e ame. Nós vamos ter uma grande libertação da mulher por conta do aparecimento da pílula também. Então a mulher conseguia saber quando, como, com quem ela queria ter uma relação sexual. A partir daí, a ideia da liberdade feminina se ampliou e a mulher começou a ser um pouco mais participante desse meio corporativo. Ela saiu mais de casa. Mas veja, a coisa não é tão rápida como a gente gostaria. Dentro da psicanálise, Freud dizia que leva pelo menos 6 gerações para mudar os costumes. Dentro da Gestalt terapia, nós acreditamos que 2 gerações, 3 gerações, os costumes se modificam e são assumidos com mais verdade. Então, nós temos agora, em pleno século XXI, né, 2022, nós temos mulheres que têm muitos papéis que elas juntaram, digamos assim. Por um lado, continuam aquelas crenças tradicionais que a mulher tem que casar, que tem que ter filho. Aliás, são temas interessantes que eu até já coloquei em outro vídeo, porque inclusive eu já trabalhei com casais que não queriam ter filhos. Sabe, esse é um direito que a mulher tem de não querer ter filhos. Ela tem uma natureza que pode ter filhos, é óbvio, porque ela que procria, mas ela pode decidir não ser mãe? Sim. Ela pode decidir ser uma mãe independente? Solitária por si mesma? Sim, produção própria. Veja, tudo é possível dentro desse momento de liberdade e libertação que nós estamos. Eu espero grandiosamente que continue. Mas o que aconteceu com a natureza da mulher? A mulher foi somando coisas. Tem que dar conta. E além daquele papel da mãe, ela foi trabalhar, ela saiu de casa, ela acumulou tarefas. E aí entra toda uma competição, inclusive com os homens no meio corporativo, onde ela precisa estudar, ela precisa se formar, ela tem que ter uma graduação, e aí vai. E a cobrança que ela se faz é muito grande. Não que não pode, pode. Mas veja, passou a ser uma cobrança. Esse lance da cobrança no nosso corpo, nós precisamos entender muito bem. Tudo que você se cobra, mulher,
tudo que você se exige, tudo que você pressiona, tudo que você critica, tá? Tudo que você compara, porque aqui as comparações são depreciativas invariavelmente, tá? Toda vez que alguém se compara, ela se compara com alguém que ela acha que é melhor e ela vai se depreciar nessa comparação. E é o que a mulher tem feito com relação aos homens, com relação a outras mulheres, e ela tem se cobrado cada vez mais. Ter mais tempo, ter que ter um corpo, sabe, sarado, ter que estar no peso ideal, ter que, sabe, e aí vai as cobranças as mais diversas, as pressões as mais incríveis, as críticas, as comparações, as depreciações. Gente, tudo isso, a natureza entende que é uma coisa muito irritante, que é uma coisa pesada, que é uma coisa chata. E nesses momentos da TPM, que é o momento de maior sensibilidade da organização feminina, esse conteúdo negativo vem à tona. A mulher fica à flor da pele. E vai acontecer o quê? Tudo o que ela cobrou, se irritando, se pressionando, vai vir à tona. Então o humor vai ficar péssimo. Ela vai chorar, diz ela, sem motivo. Ela vai ficar depressiva do nada. Mas veja, gente, não existe do nada. Não existe sem motivo. O que existe são os acúmulos dentro da nossa natureza por conta das coisas que nós nos cobramos. Isso precisa ficar muito claro, ok? Eu tenho o livro Em Busca da Cura Emocional, o Equilíbrio Emocional, o Desafio de Ser Si Mesmo. São 3 que eu sugiro que as mulheres lessem. Para quê? Para entender um pouco dessa natureza, tá? Tem o Inteligência Emocional, dicas para aumentar a sua autoestima. Por quê, gente? Porque é importante que nós modifiquemos as nossas atitudes para que nós criemos menos coisinhas irritantes que nós vamos engolindo. Imagina que aqui dentro tem um copinho que nós vamos enchendo e chega uma gota d'água que vai transbordar o copo. E nessa semaninha pré-menstrual, você tem todo o ponto do transbordamento. Por quê? Porque transbordou mesmo. Então, nós vamos curar a TPM com altos remédios? Não. Chás, eu até poderia recomendar, porque eu acho que tem coisas interessantes dentro da fitoterapia. Algumas ervas que podem ser calmantes, mas aí, gente, vamos ter que olhar direito, porque cada natureza é uma natureza e nós não podemos assumir que o chá, não sei das quantas, não vai ter contraindicação nenhuma. Sempre tem, ok? Então, você pode fazer uma pesquisa, mas uma pesquisa séria, por favor, com gente que tem um bom embasamento na área, que seja um profissional e que tenha uma formação científica. Agora, no meu plano, né, de ação, no meu âmbito de trabalho, que é justamente a psicologia, o que eu tenho a recomendar? Mulher, que você entenda a origem da sua TPM, da sua extrema irritação, dessas reações raivosas, depressivas que você tem, mudando o quê? A sua atitude no dia a dia. Então é o que eu chamo do trabalho homeopático. Todo dia um pouquinho em pequenas doses. Você precisa parar de se cobrar, parar de se pressionar e chegar em acordos com a sua natureza. A nossa natureza, ela é o nosso centro. E a gente precisa negociar. Eu não tenho que nada. O que eu prefiro, o que eu posso, o que eu realmente quero. Você tem uma meta na vida, você precisa ter ações condizentes com aquela meta sem escravismo. Porque a hora que você começa a se pressionar demais e se escravizar, você vai gerar aquela contenção, né? Aquelas coisinhas que vão acumulando. E é tão importante entender isso, porque veja, a TPM é verdadeira,
não é frescura, não aparece do nada, mas ela pode ser curável, mudando as atitudes. Por isso que eu digo que o autoconhecimento é a grande fonte da cura emocional, certo? Porque nós precisamos saber como nós lidamos conosco e quais as boas atitudes que nós vamos passar a ter para não chegar nesses extremos tão negativos que nos ferem e ferem a quem está em volta. Eu já trabalhei com casais para que ele tivesse que entender a TPM, porque eles estavam a ponto de se separar, porque eles não entendiam a tal da TPM. Então veja, não é frescura, não se condene, não se sinta a última das criaturas, mas procure entender o que acontece dentro do seu corpo, dentro da sua natureza, e tome uma decisão a favor da sua natureza, ou seja, responsabilidade, se tratar bem, autoamor, parar com as cobranças e realmente chegar a um estado de respeito. O que realmente eu posso, eu quero, eu prefiro. Vamos sair do tem que? É isso. Muito obrigada pela atenção. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres que muito provavelmente você vai estar ajudando muito. Deixe aí o seu like. E gratidão. Namastê. Até o próximo vídeo. Um lembrete. Os livros podem ser encontrados nas boas livrarias aí pela internet. Também as livrarias presenciais, reais, e também pelo site, ok? Da editora, www.lumeneditorial.com.br. E se você tiver alguma dúvida sobre os meus livros, você pode acessar Lourdes Possato Blogspot, ok? E tem o canal do YouTube com um monte de vídeos bastante interessantes, onde você pode se inscrever, tocar o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Namastê, gratidão, até o próximo vídeo.